E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima entre os torcedores do Vasco anda diferente, carregado de expectativa e ansiedade, como se algo muito grande estivesse prestes a acontecer. Nos últimos dias, um rumor começou a circular com cada vez mais força entre bastidores, páginas especializadas e conversas entre torcedores apaixonados. O nome que começou a ecoar pelos corredores do futebol brasileiro foi o de Claudinho, um meio-campista talentoso, criativo e extremamente técnico, que atualmente defende o Al-Sadd. E o que mais chamou atenção nessa história foi a especulação de que o jogador poderia chegar ao Vasco para assumir um papel de protagonista absoluto no meio-campo, vestindo uma camisa histórica e carregada de responsabilidade, a camisa 8. A notícia, ainda tratada como bastidor e rumor entre dirigentes e pessoas próximas ao clube, começou a ganhar proporções gigantescas nas redes sociais. Muitos torcedores passaram a acreditar que essa contratação poderia representar uma virada de chave para o projeto esportivo do Vasco. Afinal, estamos falando de um jogador que construiu reputação internacional, que já mostrou enorme qualidade técnica e que tem características que encaixariam perfeitamente em um time que busca mais criatividade e controle de jogo no meio de campo. Enquanto a especulação ganhava corpo, começaram a surgir relatos de que o Vasco estaria trabalhando nos bastidores de forma silenciosa para tentar construir uma negociação capaz de surpreender o futebol brasileiro. Pessoas próximas ao clube comentam que o nome de Claudinho teria sido discutido internamente com enorme entusiasmo. A ideia seria trazer um jogador capaz de elevar o nível técnico da equipe e ao mesmo tempo assumir um papel de liderança dentro de campo. A camisa 8, que carrega tanta tradição no futebol, simboliza exatamente esse tipo de jogador, o cérebro do time, o atleta que dita o ritmo do jogo e conecta defesa e ataque com inteligência. Torcedores passaram a imaginar como seria ver Claudinho comandando o meio-campo vascaíno, distribuindo passes, criando jogadas e levantando a torcida em cada lance de habilidade. E quando uma história como essa começa a circular, principalmente envolvendo um clube com uma torcida tão apaixonada quanto a do Vasco, é impossível evitar que a imaginação coletiva comece a criar cenários épicos. Nas redes sociais, muitos já falam em uma chegada que poderia literalmente parar o aeroporto. O que torna essa possível negociação ainda mais intrigante é o perfil do jogador. Claudinho construiu sua carreira com muito talento e inteligência tática. Não é apenas um meio-campista comum que ocupa espaço no campo. Ele é um jogador que pensa o jogo de maneira diferente, que enxerga passes que poucos conseguem imaginar e que tem capacidade de decidir partidas com uma jogada inesperada. Esse tipo de atleta costuma ser extremamente valorizado no futebol moderno. Por isso, a simples possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Vasco já provoca uma reação enorme entre torcedores e analistas. Muitos começam a discutir como ele poderia transformar completamente o estilo de jogo da equipe. Alguns imaginam um Vasco mais ofensivo, mais criativo, mais ousado no ataque. Outros acreditam que a presença de um jogador com esse nível técnico poderia também elevar o desempenho de outros atletas ao redor. Quando um meio-campista com visão de jogo refinada chega a um elenco, é comum que atacantes passem a receber mais oportunidades e que o time se torne mais perigoso no último terço do campo. Outro detalhe que alimenta ainda mais a especulação é a trajetória internacional do jogador. Claudinho passou por uma fase marcante atuando fora do Brasil, acumulando experiência em competições exigentes e convivendo com diferentes estilos de jogo. Esse tipo de bagagem costuma ser visto como um diferencial enorme quando um atleta retorna ao futebol brasileiro. Ele traz uma visão diferente do jogo, uma maturidade maior e muitas vezes uma capacidade de lidar com pressão que faz grande diferença dentro de campo. Torcedores do Vasco começaram a comentar justamente isso. Muitos acreditam que a possível chegada de Claudinho poderia representar não apenas um reforço técnico, mas também um salto de mentalidade para o elenco. Jogadores que já atuaram em ambientes internacionais muitas vezes carregam uma confiança que contagia o grupo inteiro. E para um clube que busca consolidar um projeto competitivo, esse tipo de perfil pode ser absolutamente fundamental.
Dentro desse cenário de rumores e especulações, também começaram a surgir comentários sobre a reação da torcida caso a negociação realmente se concretize. Vascaínos são conhecidos por sua paixão intensa e por transformarem qualquer grande contratação em um verdadeiro espetáculo. Nas redes sociais, torcedores já começaram a imaginar como seria o momento da chegada do jogador ao Rio de Janeiro. Muitos falam em multidões no aeroporto, bandeiras sendo agitadas, cantos ecoando e uma recepção digna de ídolo antes mesmo da primeira partida. Esse tipo de energia da torcida costuma marcar profundamente os jogadores que chegam ao clube. Quando um atleta percebe o tamanho da paixão que existe por trás daquela camisa, muitas vezes isso cria uma conexão emocional imediata. E no caso de Claudinho, que sempre demonstrou personalidade forte dentro de campo, muitos acreditam que ele poderia abraçar essa atmosfera com naturalidade e até usar essa energia como combustível para grandes atuações. Mesmo que nada tenha sido confirmado oficialmente, o simples fato de essa história ganhar força já revela muito sobre o momento vivido pelo Vasco e pela sua torcida. Existe uma enorme vontade coletiva de acreditar em um futuro mais ambicioso, em um time capaz de competir em alto nível e de recuperar o protagonismo histórico do clube. A possibilidade de ver Claudinho assumindo a camisa 8 se encaixa perfeitamente nessa narrativa. É o tipo de contratação que simboliza não apenas um reforço, mas uma mensagem clara de que o clube está disposto a sonhar grande novamente. E no futebol, sonhos muitas vezes começam exatamente assim, com rumores que parecem distantes, com especulações que surgem nos bastidores e com torcedores que começam a imaginar um cenário que, pouco a pouco, passa a parecer cada vez mais possível. Conforme o rumor continuou se espalhando, começaram a surgir interpretações diferentes sobre como essa possível chegada poderia impactar o estilo de jogo do Vasco. Muitos torcedores passaram a analisar vídeos antigos de Claudinho, relembrar momentos marcantes da carreira dele e imaginar como essas qualidades poderiam ser aplicadas dentro do esquema da equipe. Uma das características mais comentadas é justamente a capacidade que ele tem de controlar o ritmo das partidas. Existem jogadores que simplesmente participam do jogo, e existem aqueles que moldam completamente a dinâmica do time em campo. Claudinho sempre foi visto como alguém que pertence a esse segundo grupo. Ele gosta de tocar na bola, de chamar a responsabilidade, de organizar o posicionamento dos companheiros e de transformar jogadas aparentemente simples em oportunidades perigosas. Para um clube que busca mais criatividade e imprevisibilidade no meio-campo, um jogador com esse perfil pode ser uma peça absolutamente transformadora. Não é exagero dizer que a presença de um atleta assim pode mudar completamente a forma como o time constrói suas jogadas. Outro ponto que tem alimentado ainda mais as conversas entre torcedores é o simbolismo da camisa 8 dentro do futebol. Ao longo da história, esse número ficou associado a meio-campistas completos, jogadores capazes de defender, criar e também aparecer no ataque com inteligência. Quando surgiu o rumor de que Claudinho poderia assumir exatamente essa camisa no Vasco, muitos torcedores interpretaram isso como um sinal de que ele chegaria para ser um dos protagonistas do projeto esportivo. A camisa 8 não costuma ser entregue a qualquer jogador. Ela carrega expectativa, responsabilidade e uma ligação direta com a ideia de liderança dentro do campo. E é justamente essa combinação que faz com que a especulação se torne ainda mais fascinante para quem acompanha o clube. Imaginar Claudinho comandando o meio-campo, distribuindo passes precisos e assumindo o controle das partidas faz com que muitos vascaínos comecem a sonhar com uma equipe mais dominante, mais confiante e mais competitiva contra qualquer adversário. Nos bastidores do futebol, também existem comentários de que uma negociação desse tamanho poderia representar uma mensagem importante para todo o elenco. Quando um clube consegue atrair um jogador que construiu carreira sólida e respeitada, isso costuma provocar um impacto psicológico muito grande dentro do grupo. Os atletas percebem que o projeto está ganhando força e que o clube está disposto a investir em qualidade. Esse tipo de sinal muitas vezes eleva o nível de competitividade interna, porque todos passam a entender que o ambiente está mudando. Alguns torcedores acreditam que a chegada de Claudinho poderia gerar exatamente esse efeito. Não seria apenas sobre talento individual, mas sobre criar uma nova mentalidade coletiva dentro do Vasco. A presença de um meio-campista criativo, acostumado a lidar com pressão e expectativa, poderia inspirar outros jogadores a assumirem mais responsabilidade dentro de campo.
Enquanto isso, a torcida continua vivendo um misto de ansiedade e entusiasmo. Cada novo comentário, cada nova pista e cada nova especulação gera uma onda de discussões nas redes sociais. Alguns torcedores afirmam que a negociação já estaria muito avançada nos bastidores, enquanto outros preferem manter cautela, lembrando que o futebol está cheio de histórias que pareciam certas e acabaram não acontecendo. Mesmo assim, é impossível negar que o nome de Claudinho já começou a despertar um sentimento especial entre os vascaínos. Muitos começaram a imaginar como seria ver o jogador atuando em um estádio lotado, com a torcida cantando sem parar e empurrando o time para frente. O futebol tem essa capacidade única de criar narrativas emocionantes antes mesmo de a bola rolar, e essa possível contratação já se transformou em uma dessas histórias que mobilizam milhares de pessoas ao mesmo tempo. Existe também um fator emocional que torna toda essa especulação ainda mais poderosa. O Vasco é um clube que carrega uma história gigantesca, marcada por momentos gloriosos e também por desafios difíceis ao longo dos anos. A torcida sempre demonstrou uma capacidade impressionante de apoiar o time mesmo nos momentos mais complicados. Por isso, quando surge a possibilidade de um reforço de impacto, a reação costuma ser intensa. A ideia de ver Claudinho vestindo a camisa 8 passa a simbolizar algo maior do que apenas futebol. Para muitos torcedores, seria uma prova de que o clube está reconstruindo sua força e tentando voltar ao lugar de destaque que sempre ocupou no cenário nacional. Esse tipo de esperança move multidões e transforma rumores em verdadeiros fenômenos de mobilização coletiva. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas estejam falando sobre a possibilidade de o aeroporto parar caso essa história realmente se torne realidade. A torcida vascaína tem fama de transformar recepções de jogadores em eventos gigantescos, cheios de emoção, bandeiras e cantos que ecoam por todo lado. Se Claudinho realmente desembarcar no Rio para vestir a camisa 8 do Vasco, muitos acreditam que o cenário seria digno de um capítulo memorável na história recente do clube. Até lá, tudo permanece no campo das especulações, das conversas de bastidores e da imaginação apaixonada da torcida. Mas no futebol, às vezes é exatamente assim que as grandes histórias começam, primeiro como um rumor que parece distante, depois como uma esperança coletiva, e finalmente como um momento que ninguém jamais esquece. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto as especulações continuam crescendo, outra discussão que passou a dominar as conversas entre os torcedores do Vasco é o impacto que um jogador com as características de Claudinho poderia ter na identidade do time dentro de campo. Muitos vascaínos acreditam que a equipe precisa de um meio-campista capaz de assumir o protagonismo técnico das partidas, alguém que não se esconda nos momentos decisivos e que tenha personalidade para chamar a responsabilidade. Claudinho sempre foi visto exatamente como esse tipo de jogador. Ele não é apenas um atleta que participa das jogadas, mas alguém que gosta de comandar o ritmo da equipe, pedir a bola, organizar os movimentos ofensivos e criar situações inesperadas para desmontar as defesas adversárias. Torcedores começaram a imaginar como seria ver o Vasco com mais controle da posse de bola, com jogadas sendo construídas com paciência e inteligência no meio-campo. Em muitas discussões nas redes sociais, aparece a ideia de que um jogador assim poderia mudar completamente a dinâmica ofensiva da equipe. A simples presença de um articulador criativo costuma abrir espaços, melhorar o posicionamento dos atacantes e tornar o time muito mais imprevisível. Outro ponto que tem alimentado ainda mais o entusiasmo da torcida é o perfil competitivo de Claudinho. Ao longo da carreira, ele demonstrou ser um jogador que não foge de grandes desafios e que costuma crescer justamente quando a pressão aumenta. Esse tipo de mentalidade é extremamente valorizado por torcedores que esperam ver dentro de campo jogadores com personalidade forte e espírito de liderança. Muitos vascaínos acreditam que a possível chegada de Claudinho poderia trazer exatamente esse tipo de energia para o elenco. Um meio-campista com capacidade técnica refinada, visão de jogo diferenciada e ao mesmo tempo atitude competitiva pode se tornar rapidamente uma referência para o restante do grupo. Não é difícil imaginar companheiros de equipe se sentindo mais confiantes ao saber que existe um jogador no meio-campo capaz de assumir a responsabilidade nos momentos mais complicados das partidas.
Esse tipo de influência muitas vezes vai além do talento individual e acaba ajudando a elevar o nível coletivo do time inteiro. Enquanto isso, a imaginação da torcida continua criando cenários cada vez mais grandiosos sobre como seria esse possível capítulo na história recente do Vasco. Alguns torcedores falam sobre a atmosfera que tomaria conta do estádio no momento em que Claudinho tocasse pela primeira vez na bola vestindo a camisa Cruz Maltina. Outros imaginam lances de criatividade, passes improváveis e gols que fariam a arquibancada explodir de emoção. Mesmo que tudo ainda esteja no território das especulações, é impossível negar que o nome do jogador já provocou uma onda de esperança entre os vascaínos. O futebol vive justamente desse tipo de expectativa, dessa mistura de sonho e possibilidade que faz torcedores discutirem cada detalhe como se já fosse realidade. E se esse rumor realmente se transformar em confirmação algum dia, muitos acreditam que a chegada de Claudinho ao Vasco pode marcar o início de uma nova fase, cheia de ambição, talento e histórias inesquecíveis sendo escritas dentro de campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.